A China é um país importante. Tudo bem, de princípio essa parece uma frase jogada sem contexto algum. Lógico que a China é um país importante, eles têm a maior população, segunda maior economia, uma história riquíssima, repleta de disputas, conflitos e vitórias, e eles também têm as primeiras civilizações que nasceram justamente naquela região. Porém, se voltarmos poucos anos atrás, essa não era muito bem a história que se via. A China se parecia muito mais com uma caça do que eles já tinham sido no passado. Um país que foi completamente humilhado pelas potências ocidentais, que passou por diversos problemas com seus vizinhos, que foi comandado por um ditador que mandava e desmandava sem consequências. E suas piores crises aconteceram justamente nos anos 60 e 70. A situação era tão feia que os caras nos anos 80 tinham a economia no mesmo nível, até pior que o Brasil de 80, que já estava numa situação ruim. Mas, de uma hora para outra, tudo isso acabou. E a China explodiu. Em pouco tempo, o país que era humilhado por seus vizinhos começou a se impor. Agora eles seriam um país que colocariam as cartas na mesa. E os governos do ocidente simplesmente ignoraram essa ascensão até o último segundo. Para eles ainda estavam lidando com a antiga China, que eles podiam fazer o que quisessem sem nenhuma importância. E enquanto a China resolveu enriquecer e se tornar um país rico, o Brasil resolveu passar por décadas de estagnação, salvo um ano ou outro. Mas e se essa ascensão chinesa nunca tivesse acontecido? Como ficariam os países emergentes, os desenvolvidos? Como ficaria a China? Então é isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva aqui embaixo. Eu realmente estou voltando com tudo aqui pro YouTube e dependo muito que vocês se inscrevam e compartilhem para que o canal continue vivo. Agora sim, vamos pro vídeo. O século de humilhação. Esse é o nome que os chineses dão para o período de hegemonia dos países do ocidente. Antes disso acontecer, eles ainda assim eram uma potência do mundo. Tudo o que eles produziam era supervalorizado, e tudo aquilo que aqueles micropaíses da Europa faziam era só uma piada. Porém, essa percepção mudou justamente quando eles apareceram com suas armas apontadas para os chineses. E daqui pra frente a história seria cruel com a China. Revolta dos Balcãs, Guerra do Ópio, invasões europeias, invasões japonesas, tudo isso em um espaço de 100 anos. Pequeno se for comparar com toda a história chinesa. Tudo aquilo que tinha sido construído nos últimos anos parecia ter acabado. Mas, dois caras queriam reverter essa situação. Chiang Kai-shek pelos nacionalistas e Mao Tse-tung pelos comunistas. Ambos haviam lutado pelo poder da China por anos, porém uniram forças para derrotar os japoneses. Após toda aquela confusão, o jogo entre nacionalistas e comunistas viraram. Antes uma força desorganizada, Mao Tse-tung agora consegue derrotar os nacionalistas em batalhas importantíssimas. A China, após anos, finalmente se uniu. Agora tudo iria mudar e a China voltaria ao seu lugar no mundo como uma grande potência. Uma grande fome, um grande salto para frente depois, e eles mudaram de ideia. Porém, após Mao, um novo cara assume, Deng Xiaoping. No seu governo haveria mudanças imensas na sociedade chinesa. Após anos, a China resolve aproveitar o fato de ter a maior população do mundo e atrai investimentos estrangeiros. E o que acontece daqui pra frente é surreal. Mas talvez isso não era para ter acontecido. A China antes de Deng Xiaoping era um país medíocre. Bem, mais ou menos nesse período onde a China resolve se abrir, na América Latina a maioria dos países estavam vivendo os anos perdidos e as indústrias começavam a retrair. E por que isso é importante? Bem, porque isso nos ajuda a ver como a ascensão da China impactou o mundo positivamente e negativamente. Mas vamos lá para a nossa teoria. Para acabar com todas aquelas mudanças que Deng Xiaoping fez na China, a gente precisa tirar ele da jogada. Obviamente isso não impede que outro líder reformista chegue. Então o que a gente precisa fazer é colocar outro líder que ainda mantivesse algumas das ideias que Mao Tse-tung tinha. A partir de agora, a China que a gente conhece hoje em dia é outro país. Tudo aquilo que a gente viu acabou. Mas isso é um gancho para a gente falar dos outros países que perderam suas indústrias para os chineses. Uma coisa que aconteceu com a ascensão da China foi a saída de indústria dos países industrializados para a China. Muito disso por causa da mão de obra barata, porém isso gerou a eventual desindustrialização dos países ricos. Porém agora o cenário é totalmente diferente, a China é um país fechado. E a Índia, que poderia ser um bom sucessor para a China, também era muito fechado nessa época. Na época havia diversas leis que atrapalhavam as multinacionais do mundo de se estabelecer lá. Então, isso quer dizer que os países europeus e os Estados Unidos ainda dominariam grande parte do mundo? Bem, não exatamente, as indústrias sairiam de lá por uma razão. Aquelas antes prósperas regiões não geravam mais tanto lucro quanto antes. Havia naquelas regiões sindicatos mais organizados e uma mão de obra muito mais cara. Era inevitável que essas indústrias se movessem para alguma região. E até foi tentado mover essas regiões para o Sun Belt no sul, mas era na China que as multinacionais conseguiam realmente enriquecer mais e mais. E no cenário onde essas regiões não estão mais abertas para negócios, fica a dúvida, para onde essas indústrias iriam? Os grandes ganhadores nesse cenário seriam sem dúvida os países do Sudeste Asiático e da América Latina. Por quê?
Bem, esses países compartilhavam muitas semelhanças. Primeiro, eles tinham uma população extremamente jovem, muita mão de obra barata e eram aliados dos Estados Unidos. Além disso, eles tinham um mercado até que bem aberto se comparado com a China e a Índia dessa época. O Brasil, por exemplo, ganharia muito com isso. Nos anos 80, a indústria chegava a somar mais de 20% do PIB, chegando até 27%. Porém, desde seu auge, isso só foi diminuindo. Nessa realidade, as indústrias seriam parte-chave da nossa economia. Regiões como o ABC Paulista, a Zona Franca de Manaus e algumas cidades que foram evoluindo com o tempo, como o Balneário Camboriú, chegaria no seu auge recebendo diversos tipos de indústria. Além do Brasil, países como México, Argentina, Chile, Indonésia, Filipinas e Malásia também ganhariam muito. Meio que, ao invés da maioria das multinacionais se instalarem na China, nessa realidade seria muito mais espalhado. E até isso não seria eterno, até porque o valor da mão de obra cresceria muito com o tempo, e esses países também não seriam mais tão atrativos quanto eram no passado. Isso teria um impacto na geopolítica gigantesco, até porque o principal rival econômico dos Estados Unidos simplesmente desapareceu. E por mais que outros países teriam sua chance de crescer e talvez até de se desenvolver, eles ainda assim não conseguiriam chegar perto dos Estados Unidos. Meio que no final todos eles eram aliados americanos, então a principal mudança é a continuação daquele mundo unipolar dos americanos. Se você não lembra, os anos 90 e os anos 2000 foram ótimos anos para os Estados Unidos. A China ainda era muito pequena para causar problemas e a União Soviética tinha se rachado. Tudo isso deixou os americanos sozinhos como a única potência do mundo. Porém, a China com o tempo veio crescendo e começou a desafiar os americanos, investindo na África e levando diversos aliados dos Estados Unidos por seu lado. Obviamente isso não iria durar para sempre, alguém alguma hora ou outra acabaria crescendo no cenário internacional. E quem seria esse país? Bem, muito provavelmente seria a China. Pois é, os caras estão de volta. Nesse cenário a gente focou muito nos outros países e esqueceu a China. Mas o que os chineses estão fazendo nesses anos todos? O mundo todo passou por mudanças nos anos 80 e 90, mas, nessa realidade, a China continuaria bem estática sem muitas mudanças ascendentes. O mundo continuaria vendo a China como aquele país autoritário de partido único maoísta que não se devia confiar. E a China continuaria assim por longos anos, com os primeiros chamados de mudanças saindo nos anos 90 e 2000. Muitos chineses viam que aquele sistema que eles estavam vivendo não estava funcionando, e com a queda da União Soviética, muitos na China começariam a pensar que está na hora de mudanças. Muitos especialistas hoje dizem que a China na realidade é um país bem frágil, que consegue sua estabilidade através de todo o crescimento econômico que aconteceu nas últimas décadas. E nessa realidade isso não acontece, então pode ser através de um processo de revolução ou até uma troca de poder que a China mudaria seu regime. Com esse processo acabando no início dos anos 2000 ou no final da década de 90. E eles enfrentariam aquelas mudanças similares com a de Deng Xiaoping. Porém agora, diferente dos anos 70 e 80, a China não conseguiria crescer tão fácil, pois agora há muita competição no mundo, com países como Índia, Vietnã e muitos outros. Porém ainda assim a China seria uma das que mais cresceriam. E muito provavelmente lá nos anos 2040 a China alcançaria os estágios que eles estão hoje em dia, só que dessa vez com uma população muito mais velha do que a de hoje em dia. Pois é, mesmo sem a política de filho único dos chineses, a população ainda ficaria velha. Porém, eles ainda teriam alguns anos a mais antes de um colapso populacional. Bem, então é isso. Tais mudanças trariam muitas mudanças no mundo, com alguns países ganhando e outros perdendo. Mas mesmo assim, isso não deixa de ser um cenário legal pra gente investigar. Mas então, é só isso mesmo e tchau!